Fala pessoal, bem-vindos ao canal Que Faz Inter para falarmos da Copa do Mundo. Antes de começar a falar da Copa, gostaria de só explicar por que eu não gravei vídeo nos 3 últimos jogos do Inter antes da paralisação, que foi contra o Vasco, contra o Vitória e contra o Bragantino. Contra o Vasco eu gostaria muito de ter gravado, foi uma vitória muito boa, 4-1, só que eu não estava disponível, eu não estava na cidade e aí acabei acompanhando o jogo assim pelo celular e não consegui gravar o vídeo, né? E no jogo contra o Vitória, foi uma atuação tão pífia, tão ridícula do Internacional, que eu acabei simplesmente não querendo gravar. Não quis gravar de tanta raiva que eu passei naquele jogo. E contra o Bragantino foi a mesma coisa. 3-1, o Inter perdeu o Bragantino e 2-0 pro Vitória. Essas duas últimas o Inter não jogou nada, não entrou em campo, falhou em todos os aspectos, então eu acabei não gravando, né? Falei, não, vou esperar passar essa Copa do Mundo aí para me voltar a falar do Internacional. Então, falando agora sobre a Copa do Mundo, já praticamente encerrou a primeira rodada de todo mundo, né? Ainda falta 3 jogos no momento que eu tô gravando o vídeo, né? O próximo vai ser Inglaterra e Croácia, né? E antes de falar da seleção, eu gostaria de falar um pouco dos outros times também, né? Sobre a Copa mesmo. Tivemos muita surpresa nessa primeira rodada, muitos resultados surpreendentes, né? Como, por exemplo, o empate do Catar no finalzinho contra a Suíça, né? Não que sejam candidatos ao título a Suíça, nada, mas foi um resultado surpreendente, né? Mas falando assim mais das favoritas mesmo, a Alemanha fez o papel dela, fez 7-1 contra a Curaçao. A Alemanha não é uma das favoritas, mas é uma candidata sim ao título, precisa de muito respeito à Alemanha, né, uma tetracampeã. Não acredito que vai vencer a Copa, mas fizeram o seu dever. Precisava golear Curaçao e assim foi feito. 7-1, ganharam com facilidade, apesar de ter levado um gol, né? Mas acontece. Falando então da Espanha, me decepcionou muito, tá? Eu esperava muito mais da Espanha pelo fato dela ser atual campeã da Eurocopa. Então se esperava muito da Espanha e acabou que ela empatou com o Cabo Verde, né? Que é uma seleção muito inferior, né? Não tem comparação. E ela acabou empatando, então assim, já deixa um pouco de dúvida, né? Será que a Espanha é tudo isso? Porque a Espanha, se você parar para pensar, ela ganhou aquela Copa em 2010, mas ela nunca fez campanhas boas em Copa do Mundo. Nunca. Ela chegou naquela semifinal, que era o quadrangular final, né? Na Copa de 50, que era Brasil, Uruguai, Suécia, se não me engano, e a Espanha. Ela chegou lá, depois nunca mais se destacou numa Copa do Mundo até vencer. Então ela sempre cai nas oitavas, praticamente, algumas vezes na fase de grupos, e realmente parece que na Copa do Mundo a Espanha não consegue se achar, né? Apesar de ter ganhado em 2010 e de ser a atual campeã da Euro agora, eu ainda aponto a Espanha como uma das 3 favoritas, mas já começo a duvidar um pouco, né? Obviamente, não ganhar o primeiro jogo não significa que você não vai ganhar a Copa, né? A Espanha foi campeã em 2010 perdendo o primeiro jogo, né? Mas já liga um pouco alerta, opa, né? A Espanha sem o Lamine Yamal acaba que não conseguiu fazer nada. A França, aí já foi diferente, a França venceu sem contestações, 3-1 contra a boa seleção de Senegal, com o Mbappé jogando muita bola. Aquele time da França é muito bom. O time da França eu tinha como um dos 3 favoritos e ainda tenho. A França, para mim, tem totais condições de ganhar a Copa do Mundo. Ganhou assim, de uma forma muito sólida, consistente, sem deixar muita margem para erro, né? Apesar de ter levado um gol, mas foi no finalzinho já. E o Mbappé realmente em Copa do Mundo, o cara joga muita bola. A Argentina também é uma das 3 favoritas, né? Espanha, França e Argentina. Fez o seu jogo contra a Argélia, mais uma vitória sólida, 3-0 sem muito susto contra a seleção da Argélia, né? Lionel Messi inspirado, o cara fez 3 gols, uma vitória que a Argentina não deixou margem para erro, tá?
Foi assim, 3-0 fora o baile, não deram a chance para o adversário respirar. Assim como a França, apesar da França ter levado um gol. Então, França e Argentina, para mim, hoje são para mim as duas finalistas da Copa do Mundo novamente. Repetiria a final de 2022. E já aconteceu, né, de repetir uma final seguida, foi Alemanha e Argentina em 90 aliás, em 86 e 90, repetiram duas finais seguidas, cada uma ganhou uma, né? Então pode sim que a final seja a mesma. A França chegou a duas finais seguidas, busca a terceira final seguida, o que seria um feito que igualaria a Alemanha e o Brasil, que também chegaram a 3 finais de Copa consecutiva. Então, Argentina e França, para mim, top, jogaram bem, convenceram e estão mantendo o seu favoritismo. A Espanha eu ainda boto como uma das favoritas, mas um pouco mais abaixo. Justamente por ela não ter essa constância em Copas do Mundo. A Espanha, sei lá, parece que ela dá uma desanimada em Copa do Mundo. Sem o Lamine Yamal, realmente o time não funcionou. Com uma grande atuação do goleiro de Cabo Verde, mas, assim, com todo respeito, você não conseguir ganhar do Cabo Verde é meio complicado, que é uma seleção bem inferior, né? Enfim, mas ainda considero uma das favoritas, apesar de estar um pouco atrás da França e da Argentina. Falei da Alemanha, falei desses três. Portugal empatou com a República Democrática do Congo, 1-1. Um jogo em que Portugal, no primeiro tempo, controlou as ações sem levar muito perigo, fizeram o gol muito cedo, né? Então acabaram meio que segurando. E numa bola aérea, no finalzinho, o Congo conseguiu empatar. E a partir daí, Portugal não conseguiu mais jogar. Não tiveram muita chance de vencer. E isso é uma coisa que está acontecendo com as seleções que entram na partida como as favoritas. Muitas vezes ela toma gol ou toma um empate e se desesperam, né? Está acontecendo isso direto, né? A seleção leva um gol e se desespera. Pego, por exemplo, o Uruguai, que jogou muito melhor o jogo que a Arábia Saudita, mas ficou no 1-1 também, porque levou um gol, sofreu para empatar, empatou no final, não conseguiu vencer, tá? E Portugal fez 1-0, levou um empate no finalzinho do primeiro tempo e não conseguiu mais jogar, não conseguiu articular as suas jogadas. O Cristiano Ronaldo pouco foi acionado, uma partida realmente apagada dele. Eu não coloco nem tanta culpa nele, mas a bola realmente não chegava nele. Congo sempre tinha uns 3, 4 marcando. Então, Portugal tem um coletivo forte, mas não funcionou. Realmente não funcionou. É o atual campeão da Liga das Nações, ali na Europa, né? Então, por isso, coloca um pouco de favoritismo neles, mas corre por fora. Para mim, é França e Argentina favoritas, a Espanha um pouquinho abaixo, a Alemanha e Portugal na terceira prateleira, digamos assim. Falta a gente ver como é que vai ser a Inglaterra, né? A Inglaterra joga contra a Croácia, né? O jogo não aconteceu ainda no momento que eu estou gravando esse vídeo. Vamos ver como é que vai ser a atuação. Precisa ser uma atuação sólida e convincente, né? Para dar confiança para os jogadores. Porque é aquela história, você leva um gol, você já começa, opa, né? Será que vai? Não consigo empatar e tal. E é um jogo difícil. Vai ser o jogo mais difícil desses favoritos, assim que eu apontei, vai ser o jogo mais difícil da primeira rodada, né? Que é a Inglaterra contra a Croácia. A Inglaterra, apesar de sempre chegar como uma das favoritas, acaba também nunca ganhando, né? Então, eu coloco ali junto com a Espanha, mais ou menos, assim, na prateleira, né? E então, por fim, vamos falar da seleção brasileira. A seleção brasileira, que olha, desses graus de favoritismo, eu coloco mais abaixo ainda. Muito se acredita na seleção por causa disso aqui, ó. Por causa das 5 estrelas, tá? Só que a camisa não entra em campo, né? Assim, os jogadores têm que chegar lá e fazer por merecer. Não tem outra solução. E o treinador tem que fazer o funcionar ali. Se o time não tá funcionando, faz as mudanças. Por exemplo, Portugal hoje, começou o segundo tempo 1-1, o treinador demorou para mexer, quando mexeu acabou não funcionando e ficou no empate com a República Democrática do Congo. E o Brasil, numa falha da defesa no jogo contra a Marrocos, acabaram levando o gol. A defesa inteira falhou, os 2 zagueiros, os 2 laterais e o goleiro, os 5 da defesa falharam, né? E acabaram levando o gol.
o Brasil ele tem um ataque muito bom. Do meio para frente, o time do Brasil é bom. Só que também parece que os caras têm aquela panelinha deles e as coisas acabam não funcionando. O Brasil empatou com o Vini Júnior um belo gol, que é lance individual, porque quando o coletivo não funciona, você tem que ter alguém que desequilibra. Eu pego a Argentina, que além de ter um cara que desequilibra, que é o Messi, o cara desequilibra, assim, a balança não tem. Ainda assim, a Argentina tem um coletivo muito bom. A Argentina controlou o jogo completamente contra a Argélia. Parabéns para eles, jogaram demais, não deram chance para o adversário, tocando a bola aqui, tocando a bola ali, quando via tava o Messi na cara do gol fazendo gol. Além do cara ser um matador, dificilmente vai perder gol, o coletivo da Argentina é muito bom. E tem seleções que o coletivo não é tão bom e você precisa de alguém para decidir, que é o caso da Espanha, que não contou com o Lamine Yamal no jogo contra Cabo Verde, porque estava machucado. Ele até entrou no segundo tempo, mas não conseguiu fazer muita coisa. Então a Espanha sem o Lamine Yamal acaba realmente sendo muito prejudicada. A Alemanha tem um coletivo assim razoavelmente bom, mas ainda não vejo como uma das mais fortes. A França tem um cara que desequilibra também, que é o Mbappé, joga demais em Copa do Mundo principalmente, e tem um coletivo muito bom. Todo mundo do ataque, da defesa, do meio, todo mundo da França joga muita bola, assim como a Argentina. Por isso que para mim são os dois favoritos. Para mim, qualquer coisa que não tenha esses dois na final vai ser uma relativa surpresa, porque realmente o futebol que eles apresentam é de primeiro nível. E o Brasil, o coletivo não funciona, precisa de alguém para decidir. O Vini Júnior até conseguiu fazer o gol dele, mas é muito pouco, sabe, para você ganhar jogo e principalmente convencer a torcida, né? É muito pouco, cara. O treinador ali, a gente botou muita expectativa no Ancelotti e ele mexeu mal, cara. Para mim, eu colocaria o Endrick já de titular e acabou. Eu não, para mim é isso. Eu botava o Endrick já de titular. Não botou. Começou com o Igor Thiago de centroavante, eu não sei porquê. O Igor Thiago, vamos ser sinceros, ele só foi para bater pênalti. Se tiver alguma disputa de pênalti, eventualmente ele cobra. Ele veio para isso. E ele começou a primeira rodada de titular. Tudo bem, as primeiras rodadas não querem dizer muita coisa, né? Toda a seleção, ela ganha a Copa sem ganhar todos os jogos. A única que conseguiu isso foi o Brasil. Em 70 ganhou 6 jogos, eram 6. E em 2002, de 7 jogos, ganhou os 7. Esse ano são 8 partidas até a final. Dificilmente alguma seleção vai ganhar todos os jogos. Se ganhar, parabéns, realmente um título incontestável. Mas então você não ganhar o primeiro jogo não é um problema. O problema é a forma como que acontece, né? O Brasil empatou com o Marrocos e foi o jogo da vida do Marrocos, assim. Os caras comemoraram pra caramba o empate, né? E você vê que para eles se foi um jogo muito bom, pro Brasil foi um jogo ruim. E mesmo assim o Brasil conseguiu empatar. Então você vê que o Brasil tá quase lá, falta alguma coisa. Falta a mão do treinador, falta alguém que decida. E para mim o jogador é o Endrick. Obviamente, ele é um menino, não vai botar tudo nas costas do guri também. Só que, cara, você não começou o jogo com ele. Você não botou no intervalo. E não botou no jogo inteiro. Ele aqueceu 30 minutos para não entrar. Sabe? Bota o guri jogar, cara. Pode ser que ele não faça nada, pode ser. Mas, pô, cara, se você não botar ele, sabe, o Brasil precisando da virada, cara. Aí o cara tira o Igor Thiago, que eu não sei nem porque começou jogando, mas tirou, e botou o Matheus Cunha. Eu não sei qual que é pior, cara. Não sabe dominar a bola, não sabe marcar. É complicado, cara. Então, assim, a nossa esperança realmente, além do Vini Júnior ali, é o Endrick, cara. O Rafinha é muito apagado na seleção brasileira, infelizmente ele não consegue fazer o futebol que ele faz no Barcelona, né? O meio campo do Brasil, cara, o Casemiro é muito lento, velho. Eu gosto do Casemiro, mas já tá passando o ponto, cara. Eu acho que essa Copa é a última dança dele com a seleção, porque não tem mais condições, cara. Pô, o cara voltando pra marcar é muito lento, parece uma carreta numa subida, cara. Não vai, cara. Sabe? É complicado, velho. Como eu falei, a defesa falhou no gol do Marrocos, defesa inteira. Deixar aquele buraco no meio. O goleiro saiu também, se adiantou. Um erro de equipe mesmo ali. E aí você tem que ter aquele cara para desequilibrar. Se o coletivo não funciona, tem que ter. Ou é um ou é outro.
ou é os dois, como é o caso da França e da Argentina. E o Brasil eu não vejo nesse momento nenhum dos dois, tá? Não tem um coletivo bom, parece que cada um quer fazer o seu ali e que se dá no resto, e não tem aquele cara para desequilibrar. O Vini Júnior fez o gol, mas eu não acho que a resposta esteja nele. Então o Brasil, na minha opinião, deveria trabalhar um pouco mais pro Endrick, mas o guri tem que jogar, tem que jogar. O Brasil vai enfrentar a Haiti na sexta-feira. Não adianta nada, provavelmente o Brasil vai ganhar, com todo respeito ao Haiti, mas provavelmente o Brasil vai ganhar. Não sei de quanto, mas vamos supor que esteja 3-0 pro Brasil. Adianta alguma coisa você colocar o Endrick com 35, 40 minutos do segundo tempo já com um placar ganho? Não adianta nada, cara. Você tem que colocar o guri nesses jogos assim que são mais difíceis para tentar ver se ele faz alguma coisa diferente, que é o que o Neymar fez por muito tempo pela seleção brasileira. Falando nele, infelizmente ele não consegue jogar ainda, né? O Neymar tá ali pelo voto de confiança, só que desse jeito fica complicado. Ele não vai jogar contra o Haiti. É complicado, né? Por exemplo, 98, eu pego o exemplo porque o Romário estava machucado, assim como o Neymar, antes da Copa, e ele falou que ele ia estar bom no jogo tal, acho que era o terceiro jogo da Copa, ou o quarto, uma coisa assim. Ele falou que ia estar bom. E não levaram o Romário, tá? O Brasil foi para a Copa. Na final precisou de um atacante, porque o Ronaldo estava balhado, e não tinha o Romário. Tá? E o Romário fez um amistoso contra o Internacional, Flamengo e Inter naquela vez, durante a Copa, e ele fez um gol para mostrar que ele estava bem. O Neymar me parece que é isso, cara. Eles chamaram para respeitar o prazo dele para voltar e de tentar alguma coisa lá na frente. O problema é, adianta ele jogar lá na frente se o Brasil não chegar até lá? É difícil, cara. Eu analisei os jogos, eu falei dos favoritos, aí tem alguns que correm por fora. Por exemplo, a Holanda, que é uma seleção que sempre se fala, mas acaba também nunca ganhando Copa. Então eu acabei não colocando ela como favorita, né? Nem como candidata ao título. A Holanda fez um jogo contra o Japão, um jogo muito bom, por sinal, 2-2, tá? E ainda no mesmo grupo é o grupo da Suécia, que fez 5-1 na Tunísia, né? Então Suécia, Holanda e Japão. Provavelmente vai classificar os três, porque os melhores terceiros vão passar também, e todos vão ganhar da Tunísia. E o Brasil, a menos que ele fique em terceiro, que aí também, aí pode pegar as malas e voltar para casa, né? O Brasil passando em primeiro ou passando em segundo, a gente espera que passe em primeiro. Necessariamente vai enfrentar um daquele grupo, que é Holanda, Japão e Suécia, já no playoff, né? Que é antes das oitavas de final. Hoje, o Brasil não ganha de nenhum desses três, cara. Isso me preocupa. É muito precoce para você ser eliminado num playoff, num 16 avos de final, que é antes das oitavas de final. O Brasil, toda a Copa que vai mal, ele chega até as quartas, pelo menos, né? A melhor Copa do Brasil, depois que ganhou, foi a que levou 7-1, porque chegou até a semifinal e ficou em quarto lugar. Então, assim, o Brasil sempre chega nas quartas. Dessa vez, eu já tô com o pé, né? Pezinho para trás, assim, uma pulga atrás da orelha. Será que o Brasil chega nas quartas dessa vez? A última vez que o Brasil caiu nas oitavas de final foi em 90, perdeu para a Argentina, que a Argentina foi vice-campeã naquele ano. Então é sempre um time que vai longe que elimina o Brasil, geralmente, né? Que pega pelo menos top 3. Dessa vez, Holanda, Suécia e Japão podem eliminar o Brasil. E eu não sei se esses times vão muito longe na Copa, sinceramente, porque não vejo eles como indo longe. Mas vejo eles como possíveis times que podem eliminar o Brasil. Porque o Brasil não está realmente fazendo o que a torcida acredita. A gente torce muito para que consiga, né? Dificilmente o Brasil vai ganhar essa Copa, né? Na verdade, dá praticamente para cravar que não. É só se for pela camisa mesmo, um milagre assim. É só se acontecer igual aconteceu com o Inter ano passado, de não cair por um milagre, tudo dá certo. Só isso, porque você pega a França e a Argentina, que estão jogando muito futebol, isso aí não necessariamente vai ganhar uma Copa do Mundo. Você pega o Brasil de 82, aquele time encantava o mundo, passava por cima dos adversários e não venceu a Copa, né? Num jogo que você não está tão inspirado, um errinho aqui, um errinho ali, você perde.
Copa do Mundo é isso, é mata-mata. Então, não necessariamente França e Argentina vão ser campeãs. São as favoritas e, para mim, vão para a final, mas não necessariamente vão ganhar. Então, talvez isso é uma fagulha de esperança, né? Só que para isso o Brasil tem que fazer por merecer. Não adianta torcer pro fulano perder, pro ciclano perder. Tem que fazer por merecer. Campeão não escolhe adversário. Então, já vai vir um adversário duro no playoff, 16 avos de final. E hoje o Brasil não vence nenhum desses 3 times. Porque, pelo que a gente viu no jogo contra Marrocos, né? É complicado. Agora vai pegar o Haiti, que não dá pra iludir ninguém. O Haiti é uma seleção bem inferior, tá? Aí vai ter que fazer o último jogo contra a Escócia. Campeão não escolhe adversário. Vamos ver o que o Brasil pode fazer. E o treinador tem que parar de ser teimoso. Bota o guri jogar, o Endrick, cara. Bota. Pode ser que não aconteça nada. Pode. Não é garantido que o Endrick vai chegar e vai decidir. É muito difícil também. É um guri, cara. Tem 19 anos jogando a Copa do Mundo aí. Só que você pega, por exemplo, o Mbappé, foi campeão da Copa do Mundo com 19 anos. Fazendo gol na final. Sendo decisivo. Não quero comparar um com o outro, né? Hoje o Mbappé já tá com uma carreira mais consolidada, o Endrick tá iniciando ainda. Não quero comparar nada. Mas, pô, cara, bota o cara a jogar, velho. Numa dessa, o cara, ele tem um diferencial, um drible, assim, ele decide o jogo, cara. Que seria o nosso Neymar, que infelizmente não vai poder fazer muita coisa, então a gente tem que se agarrar na juventude aí, que na minha opinião é o Endrick. O cara é iluminado, velho. Ele entra e faz gol, entra e faz gol. Ele tem que jogar, cara. Ele tem que jogar. E aí o cara aquece 30 minutos para não entrar em campo. É complicado, gente. Vamos torcer pro Brasil. Vamos ver o que a seleção consegue fazer de diferente. O Ancelotti falou na entrevista que eles têm que melhorar, obviamente, muito, né? Mas para começar, tem que mudar essa escalação. Tem que acabar essa panelinha de botar Casemiro e Bruno Guimarães no meio campo e Rafinha e Igor Thiago no ataque ali. Vamos mudar, vamos rodar o elenco. Roda o elenco, cara. Copa do Mundo, tiro curto. Você vê que não tá dando certo e você vai continuar no erro, cara, pelo menos tenta alguma coisa diferente. Se você perder, perde tentando fazer algo diferente, cara. Entendeu? O Brasil saiu no lucro por ter empatado com o Marrocos. Não, eu não acho que tenha sido um massacre do Marrocos, como o pessoal falou, né? Mas foi um jogo assim que o Marrocos controlou as ações no meio campo, né? Tocava aqui, tocava ali. Tem um rapaz ali, eu não lembro o nome dele, é um cabeludo que joga no meio campo do Marrocos, 18 anos. Toda a jogada do Marrocos passava por ele. Parecia um Xavi e um Iniesta, assim, cara. Passava por ele tudo. Controlaram o meio campo. Não atacaram tanto assim, né? A ponto de assustar, assim, o Brasil. Só que o Brasil acabou ficando refém disso daí. Chegou no segundo tempo, o Brasil estava completamente cansado. Casemiro se arrastando, o Bruno Guimarães se arrastando. Entendeu? Então tem que mudar. Bota o gurizada jogar, cara. Eu pego como exemplo a Argentina em 2022. A estreia, antes de começar a Copa, tava tudo certo. A Argentina tinha acabado de ganhar a Copa América. Boa, o time tá pronto. Aí vai lá, toma o baque. Perde para a Arábia Saudita de virada 2-1. Opa, o treinador vai lá e muda tudo. Mudou tudo. Botou uns guri ali e tal, mudou o que precisava ser feito. A Argentina foi crescendo ao longo das competições. Tinha ranhuras, sim. Tinha falhas. Tanto que ela passou 2 vezes nos pênaltis, né? Mas passou, né? Teve o psicológico para cobrar o pênalti, que foi uma coisa que o Brasil não teve na última Copa, né? Então você tem que estar preparado para tudo. É Copa do Mundo, cara. Tem que estar preparado para ganhar em campo. E se não der certo, tem que estar preparado para ganhar nos pênaltis. Então o Brasil tem que mudar. Para com essa panelinha. Bota quem... Cara, é meritocracia, deveria ser. Quem tá melhor joga, pô. É simples de resolver. Eu tirava o Rafinha e botava o Luiz Henrique. O Rafinha na seleção brasileira, infelizmente, não tá jogando bem. Então eu botaria Vini Júnior, Endrick e Rafinha. No meio campo, talvez até deixasse o Paquetá, mas o Casemiro e o Bruno Guimarães não dá pra jogar junto. Um dos dois tem que sair, cara. Um dos dois tem que sair, não tem condições. Mas, enfim, mais ou menos aí uma primeira impressão das primeiras rodadas, da primeira rodada, aliás, da Copa do Mundo, né? Eu não vou citar outros jogos porque eu quis falar realmente de quem provavelmente vai chegar mais longe, né? Brigar pelo título, né?
Não adianta eu falar, por exemplo, da seleção norte-americana, que fez 4-1 no Paraguai, jogando muito bem, diga-se de passagem, mas não vai ganhar a Copa, cara. Então eu falei realmente das seleções assim que podem pintar como campeã. É isso então, pessoal. Valeu, falou!